Imagine uma mesa de café da manhã e todos os irmãozinhos ali reunidos com o pai e com a mãe. Estes somos nós. Você já deve ter ouvido a expressão: se um é muito, imagine três. E se você tem mais de 2 irmãos, deve ter me entendido, não é? Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Fer Sugano. A missão deste canal é incentivar pessoas, seja contando, falando sobre uma série ou qualquer outra forma de conteúdo. Você é muito bem-vindo e bem-vinda aqui. E vamos aos lembretes. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui, é de graça e vai ter bastante conteúdo pra gente poder conversar, tá bom? E deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é legal e pode indicar mais pessoas que gostem, têm afinidade com esta série e queiram ficar aqui para conversar com a gente. Muito obrigada! Hoje vamos falar sobre o episódio 2, o grande trio, ou melhor, em inglês, Big Three. Big Three. Eu sou um Big Three. E aí eu tô aqui com o meu notebook, pertinho aqui, achei melhor tê-lo aqui comigo para eu poder ver novamente aqui a série e comentando com vocês. Então vamos começar. A manhã da família Pearson está começando e a Rebecca está lá na cozinha fazendo o café da manhã americano, típico americano para as crianças. E o Kevin já começa causando, né, pela manhã. Imagina essas crianças com 8 anos ali, sentadas à mesa, se preparando para sair, tomar café da manhã. Relembrando, Kevin, a Kate e o Randall, pequenos, com 8 anos. A Rebecca lá, organizando tudo, falando com eles. Calma aí, gente, se organizem aí. O Jack, neste momento, está todo engravatado, pronto ali para sair também. Deve ir trabalhar. E o Kevin começa a chamar o Randall de Webster. E a Rebecca não gosta muito desse apelidinho e fala assim que ele precisa apoiar o irmão dele, não ficar ali chamando ele por outros nomes. Mas essas crianças são assim, né? Quando começa com as brincadeiras, não tem limite. O Kevin diz que faz isso porque todo mundo tá fazendo, mas a Rebecca tá insistente ali e fala que não é para fazer isso, não é porque todo mundo faz que ele também deve fazer. Enquanto isso, parece que a Kate tá tentando ali se aproximar de uma outra alimentação, mas quando a Rebecca percebe, ela: não, querida, seu café da manhã está ali na mesa. E ela volta com aquela carinha murchinha, vai pra mesa. A Rebecca explica que já conversou com ela sobre esse assunto e ela fica ali com aquela carinha meio abatida, mas parece que a princípio ela entende. Café da manhã rico, né, gente? Tem um monte de cereais. Eu digo rico no sentido ali de quantidade, não de qualidade, né? Porque eu não sei exatamente qual que é a questão da nutrição ali. A Rebecca ali naquele momento se demonstrou não muito com cara de bons amigos, hein? Olhou ali pro Jack, mas sabe que aquela cara assim, de rabo de olho? E aí ele pegando o café ali, as crianças estão lá na mesa e ele tá lá perto do balcão tentando, né, pegar o café ali. E aí ele dá uma chamada na Rebecca para ver se ela olha para ele, hey. Ela olhou para ele e ela pergunta com aquela cara de poucos amigos: precisa que eu te fale onde está o café? Resumindo aqui. Ele: não, eu sei onde está o café. Aí ela: ok, aquela cara séria. Ok, não tá com muita vontade de conversar não. Já aconteceu isso aí com vocês, na família de vocês? O pai e a mãe se entreolhando? Dá medo. E aí vem a cena mais linda que tem, demonstrando todo esse carinho pelos trigêmeos, ou pelo Big Three, os 3 irmãos, 3 grandões. E o Jack percebeu que ali hoje tá um pouco difícil. Então ele se vira para as crianças e fala: ok, respira. As crianças pegam o fôlego. E aí ele cita o que eu posso dizer, na minha época de criança era chamado o grito de guerra, que todo mundo repete ao mesmo tempo. E aí por isso que também ele apelida esse grande trio, ou melhor, o Big Three. Os 3 grandões,
que dá esse título super carinhoso ali, esse apelido super carinhoso para os 3 filhos dele. Vou falar em português. O Jack olhou para eles e falou: respirem, como eu disse, e depois soltou. Primeiro veio. Aí o Kevin respondeu: eu. E o Jack diz: e o papai disse. E o Kevin responde: nossa. E o Jack continua: e então veio. E a Kate responde: primeira vez. Assim que tá a tradução. Jack continua: e a mamãe disse. E ela: mais uma vez. Jack continua: e então veio. E o Randall responde: eu. Jack continua e nós dizemos. E o Randall responde: nós 3. E o Jack diz então. Os 3 grandões, as crianças respondam em alto e bom som, em unissono ali, os 3 grandões, Big 3. E aí pronto, vira uma festa. Eles continuam ali e o Jack percebeu que ele vai precisar conversar um pouquinho ali com a Rebecca para ver se ele consegue ir embora pro trabalho mais tranquilo. E aí ele pergunta: você precisa que eu te mostre onde fica a minha boca? E aí acho que ela já entendeu o recado, que as coisas estão mais amenizadas ali, né? Aquela bronca da manhã. Ela falou que não, que ela sabe onde ela tá, e eles acabam se dando um beijo ali de despedida, e ele vai trabalhar. A Rebecca lembra a Kate que precisa comer as frutas. E ela... aquela cara dela. Não é fácil não, gente. Mostra a Kate com 36 anos e ela ali na academia, treinando na bicicleta. Kate ali na academia, treinando na esteira. Quem tá lá com ela? O Toby. E ele começa a fazer umas brincadeirinhas, né? O Toby, vocês já perceberam que ele é cheio de brincadeirinhas. Ele fala que ele já malhou, que tá tudo bem, e fala assim: ó, para aí, viu? Para aí, porque já deu hoje. A Kate, ela fica um tanto aborrecida porque ela tá percebendo que o Toby tá perdendo peso muito rápido. E ela fala: ué, por que você tá perdendo peso mais que eu? E aí ele vai dar uma resposta ali que vai ser um tanto engraçada. Ele fala assim: posso te falar com sinceridade? E ela: sim, por favor. E aí ele fala que talvez ele esteja levando isso mais a sério do que ela. E acaba todo mundo rindo, dando risada, porque eu não sei se ela entendeu que é uma realidade. E assim vai. Quando corta a cena, vai pra casa do Randall, ele com 36 anos. Lá mostra um pouco do quarto das crianças e lembra que o William foi lá pra casa deles, o pai biológico. Hoje tô falando certo, hein? Pai biológico. Então mostra um pouquinho de cada um lá deitado. A Tess e a Amy, as filhinhas também do Randall. E o Randall tá ali conversando com a Beth, a esposa dele. Eles estão tentando dormir. E pelo jeito tá um tanto difícil para Beth, porque ela começou a pensar em algumas coisas, algumas situações que estavam acontecendo ali na casa dela, inclusive a respeito do William, porque ela tá muito preocupada. Uma das coisas que eu acho muito legal entre o relacionamento do Randall e da Beth, que eles conversam sobre tudo, sobre todos, eles são bem abertos, e lógico que assim, nem tudo que eles falam é algo que vai deixar o outro contente com aquele questionamento, aquela indagação, sabe? Mas pelo menos eles se colocam para conversar, que é o que eu penso que falta muito hoje em dia nos casais, conversarem sobre qualquer tipo de situação. E eles estão ali super abertos e inteirados, embora eles ficam receosos ali com o que cada um pensa, o que cada um vai falar também. A Beth quer perguntar para ele algo, mas ela não sabe como começar a falar, porque eu acredito que ela pensa muito no que ela vai falar. E o Randall fala para ela: qual foi a última vez que eu te censurei? Que a gente se censurou para falar alguma coisa? São 17 anos de vida ali juntos.
imagino que entre namoro, casamento e tudo, com as crianças. Ele fala que ele conhece o rosto dela, como é que ela se comporta, e fala, pergunta, gente. Ela quer saber quanto tempo mais o pai dele, viciado em droga, vai ficar na casa deles, no quarto da filha deles. E aí é uma situação para se conversar, porque, poxa, que pergunta complicada pro filho, pro Randall responder isso. E aí ele faz uma cara de que, nossa, eu preciso mesmo te censurar, hein, mulher, porque que pergunta é essa? Mas ele vai responder, vai falar, vai explicar. Ela também está explicando ali que as crianças pensam que ele é o amigo do Randall, que o William é amigo do Randall, que é assim que ele apresentou. E eles estão ali conversando sobre uma situação bem séria. Como é que vão falar para as crianças isso? Tirar essa situação de que ele não é só simplesmente um amigo do papai. Que não é que ele gosta só de estar ali para ficar com as crianças numa festa do pijama. Tem um motivo muito maior escondido. E o Randall, ele tem essa sensibilidade, essa percepção de colocar para Beth que ele entende, que ele sabe, mas que o homem tem um câncer de estômago em estágio 4, ou seja, está muito avançado, e ele tem essa predisposição de querer ajudar e contribuir com a qualidade de vida do William. O que você pensa sobre isso? Você tem alguém na família que você já precisou ajudar, contribuir? Eu tenho a minha história de vida, se você também não conhece. Vou falando com vocês no decorrer da série, para não ficar também aqui muito concentrada em um pedaço, tá bom? O Randall quer garantir que ele fique bem, sabe? Quer que ele vá numa consulta médica, quer que eles conversem sobre o que está acontecendo. E ele deixa ali a Beth com um carinho, sabe? Para ela também entender que ele é um ex-viciado, na verdade. E aí tá, eles dão um sorriso, se abraçam ali e ela fica um pouco mais confortada. Nisso, numa outra cena, o Jack tá conversando com o melhor amigo dele e assim entra na cena o Miguel, que é o melhor amigo que o Jack tem. Eles estão ali num bar à tarde, tudo indica que é à tarde, talvez final do expediente, imagino, mas à tardezinha ainda. O Jack tá ali bebendo, conversando com ele, sendo uma situação bem complicada, que é falar da esposa dele, ou seja, ele tá falando da Rebecca, tá falando sobre os sentimentos que ele está nutrindo ali pela Rebecca naquele momento, que tá difícil enxergar ela como mulher, imagina, gente. E aí vocês vão entender o porquê. Mas o Miguel, nossa, que pessoa amiga. Ele tá ali falando que ele é amigo, que ele tá ali pra ouvir, que ele não tá ali pra julgar, mas que ele vai dizer que é preciso o Jack olhar a esposa dele como uma classe A que ela é. E ele começa a elogiar a esposa do Jack. O Jack, eu não sei, acho que ele não tá desconfortável não, mas ele tá ali pensativo. E o Miguel continua falando, sabe, que ela é inteligente. Ele fala que sim, ele sabe, engraçada, linda, olha quantas grande personalidade. Fala até dos atributos físicos dela. Minha gente. Às vezes é difícil enxergar. Eu sei que no dia a dia, essa questão de sobrevivência até de família, né? Todo mundo acorda, o pessoal vai trabalhar, toma aquele café correndo ali, por mais que seja aquele café americano, breakfast, mas são todos ali tomando aquele café da manhã para sair correndo. A Rebecca, pelo jeito, ela fica em casa trabalhando ali com as crianças do lar, imagino eu.
E aí as crianças estão se preparando para talvez para a escola, e o Jack ali, né, já à tardezinha, 5 da tarde, bebendo e conversando com um amigo dele que a situação tá difícil. Imagina para quem fica cuidando ali diretamente das crianças. E como eu falei para vocês, eu não sou mãe, mas eu sou filha, eu sei como é essa situação, eu sei como era isso, eu já participei disso também. Conta aqui também se você já vivenciou isso. E o Miguel continua falando que a Rebeca é muita areia pro caminhão dele, que ele precisava olhar com uma nova visão, sabe, para ele. E na mudança de cena tá o William tomando um café da manhã com a Tess e com a Annie, as filhas do Randall e da Beth. Tá falando ali que o Randall é um pai bom, que ele não tem vícios. E aí, achei engraçado que o William, ele quer conversar, né? Tá ali conversando com as crianças, então ele pergunta para as crianças, já que o Randall não tem vícios, vocês sabem o que é vício? E aí, sabe, uma conversa ali infanto-juvenil, adulta. Ele pergunta e fala, então responde também que, como as crianças não responderam, que não sabem o que é um vício, ele tá falando que o vício é um mau hábito, é como roer as unhas, mas é bem pior. E aí a Tess é super inteligente, né? A Annie é a menorzinha e a Tess já é maior, um pouco mais entendida. Então ela fala como se fosse drogas. E ele, sim, é isso mesmo. E aí ele continua dizendo que ele era viciado, e as meninas ficam indagando ele, mas onde é que você arrumava drogas? E aí ele fala, boa pergunta, vejamos. Só que nisso, o Randall e a Beth, eles estavam ali quase entrando na cozinha, acharam melhor se esconder atrás da parede e ficar observando a conversa. E acho que eles pensaram assim, né? Vamos ver até onde que vai essa conversa. E aí, conforme essa conversa foi indo bem, eles foram deixando, só que não sei o que deu na cabeça do William de explicar onde é que ele arranjava as coisas. Mas eu acredito que foi muito na inocência. Ele simplesmente estava ali conversando com as crianças. Mas na hora que ele começou a entrar no assunto, a Beth e o Randall se entreolham e falam, ok, já deu. E entra com tudo na cozinha. E o William para de falar, acho que ele também se tocou, né? As crianças ficam ali olhando para ele. E fala, vamos nos arrumar para a escola. Então a Beth começa ali a se arrumar, se organizar. E o Randall fala com o William que conseguiu um médico, imunoterapeuta, para ele ir. Eles agradecem ali por esse momento. E a Beth pega um remédio ali para Annie, a menorzinha, pede para ela respirar, ela deve ter algum problema respiratório. E a Beth vai cuidando ali, o Randall, de tudo para eles saírem, para eles irem para a escola também. É muito engraçado porque a Annie fala assim, vira pro William e fala, o meu vício é asma. Agora entendi qual é o problema respiratório que ela tem. E fala assim pra Beth, o dele é droga. Não sei nem se eu posso falar essas coisas na internet, gente. Não vou dar os nomes específicos, tá? Porque eu também não sei se eu posso falar. Eita, as crianças continuam se organizando ali, pega a mochila. E aí o William pede desculpa porque ele percebeu que a conversa foi um tanto pesada para uma criança de 6 anos. Mas quem sabe uma de 7 já entenderia melhor. E aí eles perguntam o que o William ia fazer naquele dia. E ele falou que ainda não sabe. Agradeceu por ficar ali, passar ali aquela noite, que o Randall permitiu que ele ficasse, por passar ali com as meninas conversando. E o William se sente realmente, demonstra que se sentiu muito feliz de ter sido acolhido naquela casa. O Randall falou que ia deixar o dia dele transcorrer normalmente. Então, cada um foi ali se encaminhando para começar o dia. Só que o William, ele pede um dinheiro para ônibus.
E o Randall nem hesitou, ok. Só perguntou onde que ele ia. Ele falou que ia dar uma volta e tudo bem. Então tá. A Beth e o Randall ficaram ali pensando, com os olhos para cima, e o William saiu. E eles ficaram suspirando, se entreolhando. Com certeza, aquele olhar de dúvida, sabe? Onde é que esse homem vai, gente? Eles não conhecem muito bem o William. O William chegou na casa deles agora. Acontece que o coração do Randall não cabe dentro do peito dele. E além de ser o pai biológico dele, e o pai dele está passando por uma situação bem delicada relacionada à saúde, ele quer ajudar, mas ele também tem medo, porque ele sabe então, o que o pai dele fazia. O pai dele contou que ele tinha um envolvimento ali com droga, né? Então, por isso que esse cuidado também no tratar de acolher, mas também ficar de olho, porque afinal de contas ele tem uma família ali estruturada já. Ele tem 2 crianças pequenas, ou seja, ele precisa realmente parar e observar isso, né? O que é que está acontecendo. Já numa outra cena, o Kevin foi falar com, acho que os produtores dele, numa empresa lá, num prédio. Chegou de carro com uma touca de lã, tava super quente. Ele continuou falando ali que ia ser emocionante a conversa, então ele tava ali para conversar com o pessoal da agência que cuidava dele. E aí vocês lembram tudo aquilo que aconteceu, né? Que ele pediu demissão ao vivo no programa, que ele faz o babá. E o pessoal que tá lá naquela sala onde ele tá indo conversar não tá também com o olhar de bons amigos, não. Aí a produtora dele começa a perguntar se o Kevin sabe de onde é que ele saiu, onde é que ele foi encontrado. E ele falou sim, que um grupo de comédia de improvisação. Essa conversa é um pouco tensa, viu, gente? Porque a mulher que agencia ele, ela falou que ela precisava encontrar uma pessoa que não era nem um pouco ali engraçada, e que tinha encontrado ele e tinha dado um emprego para ele com muito dinheiro, que pelo jeito tudo que indica, ela tá se impondo e falando para ele ali que ele não tá sendo nem um pouco grato por tudo aquilo que tá acontecendo, e que tudo aquilo que ela proporcionou para ele fez com que ele simplesmente andasse com uma touca super quente em pleno verão e tivesse assim sendo reconhecido pelo talento dele nesta série. Ela pediu pro Kevin tirar a touca, porque acho que ela ficou incomodada ali com aquela situação. E o pessoal que tá trabalhando ali, 2 homens que estão trabalhando ali com ela, estão olhando fixamente. Eu não sei se eu posso dizer que eles são advogados, porque estão falando ali de um contrato, de processos, de danos causados pela quebra contratual desse trabalho. E aí ele fala que ele está totalmente ali comprometido com essa empresa que contratou ele. Ele é propriedade da TV, entendeu? Porque o Kevin, ele quer desfazer esse contrato e viver uma nova vida em relação a isso. Mas a agenciadora dele, a produtora, deixa bem claro ali que acha melhor ele ir lá se redimir numa festa que terá. E ele fica meio assim, mas pelo jeito é o que vai acontecer. No outro cenário, numa outra cena, ele tá ali com a Kate sentado, parece uma escadinha ali não sei se da casa dela, talvez. E ela falando pra ele que o que ele tentou na vida teve sucesso. Então, como é que agora pode ser que não aconteça dele ter sucesso? É uma coisa de se pensar. E ele explica que eles são donos do Kevin. Agora, esse mundo, eles são meus donos. O Kevin falando, sabe, pra Kate. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai desenrolar essa história? Ele se sente bem perdido ali, sabe? Mas a Kate, ela tá ali
falando pra ele, você vai nessa festa e você vai chegar lá e falar pra eles, Manny out. Manny é o babá. Então, ele fica ali repetindo, até sorrindo, sabe? E eles dando risada, brincando, falando, Manny out, Manny out. E ela falou, ai meu Deus, não era bem isso que era pra estar acontecendo, mas tá. E aí aquela conversa fofa de irmãos, o Kevin e a Kate falando, e o Kevin pensando assim, como, o que eu fazia antes de você aparecer na minha vida, aqueles 2 segundos antes da gente nascer, porque eles são gêmeos, não é? É muito engraçado. E a Kate é convidada pelo Kevin para ir nesta festa de Hollywood, porque vai estar lá um monte de gente assim dessa indústria do entretenimento. E a Kate fala assim, ela falou assim, eu preciso de você lá. Ela fica assim super assustada. E ela vai explicar depois pra gente por que ela ficou tão assustada desse jeito. Numa outra cena, finalmente, o William chegou em casa, de noite já. E aí a família, todo mundo ali preocupado, assistindo TV, as crianças ainda não foram dormir. Ficaram felizes por ele ter chegado, só que o Randall tá com aquela pulguinha atrás da orelha. E a Beth também. Colocaram as crianças na cama e ficaram ali pensando onde é que esse homem passou o dia inteiro. Imagina quantas coisas passaram pela cabeça deles, gente. Pensando o dia inteiro onde é que esse homem tinha ido. Aquele grupo de reeducação alimentar que eu falei pra vocês, que eles estão ali para se reeducarem, aprenderem a comer de forma mais saudável e perder peso também, se ajudarem, compartilharem as vitórias deles com o controle de alimentação. E cada um começou ali a falar um pouquinho do que é que fez, qual foram as conquistas da semana para conseguir perder peso. Uma perdeu 3 quilos, a Madison começou a falar ali da dismorfia que ela tem, como é que ela enxerga tudo isso. E a Kate está muito brava, porque ela falou assim, Madison, se você subisse na balança e ali falasse que você tem 45 quilos, era fácil para você entender que você é magra. Só que a gente sabe, né, gente, que não é muito bem, não é bem assim. É que a Kate está muito brava e ela tem os motivos dela por estar brava ali. Na verdade, ela não tá com raiva de ninguém, ela não tá com bronca de ninguém. Mas o que tá acontecendo é que ela tá pensando ali na situação que o Kevin chamou ela para ir numa festa super linda, sensacional, incrível. Só que ela não tem nenhuma roupa. Ela não se vê vestida em nenhuma roupa para ir nessa festa de Hollywood. Ela fala que nenhum vestido cabe nela, literalmente, sabe? Só que o Toby, ele já olha isso de uma outra forma. Então ele vai tentar convencê-la a ir nessa festa com aquilo que tá brilhando ali no olho dele. Ele conhece a Leni Schultz, acho que é o nome da produtora, falando que ela é a mais poderosa agente de Hollywood, da indústria do entretenimento. Eu acho muito engraçado quando ele fala isso. Que ela foi quem também deu a criação do Deadpool, Hamilton. E ele tá ali tentando convencer ela, gastando ali a lábia dele com ela. E aí, com certeza, ele vai conseguir, porque a gente já conhece o Toby. A gente sabe que ele vai ali conversando com ela, que ele já tá muito interessado nela. E ele até fala que eles já se beijaram algumas vezes, já ficaram juntos algumas outras, e que eles precisam dar um passo maior nesse relacionamento deles. E que ela precisa estar tranquila com o corpo dela também. Porque se eles forem para ficar juntos, ele não quer que ela continue desvalorizando o corpo dela, para que esse relacionamento continue de uma forma melhor para os dois também. Porque ele também passa por isso, só que é visivelmente que ela se sente muito mais incomodada que ele. E ele quer participar dessa festa em Hollywood. Ele tá super empolgado, ele acha que ele nunca deve ter ido para uma festa dessas, então ele tá muito feliz, ele quer estar lá, sabe? Nisso, numa outra cena, aparece a Rebecca, a mãe da Kate, lá com 8 anos de idade novamente. Lembra que elas
nuances que volta, né, na linha do tempo. Então tá mostrando ela ali com a Kate quando eu era pequena, de 8 anos, na cama, indo dormir. Só que ela fala que ela só comeu fruta naquele dia. E a Rebecca explica pra ela que ela quer que explicar pra Kate o quanto isso é saudável, que ela quer que a Kate seja feliz. Mas gente, dormir com fome E aí a Rebecca pergunta: você é feliz? E ela fala, na maior parte do tempo, é tão linda, ainda assim. E o ideal é esse equilíbrio saudável que as duas buscam. Elas são bem preocupadas. A Rebecca é bem preocupada com essa alimentação. Nisso os meninos estão lá no quarto brigando. A Rebecca teve que sair correndo porque eles estavam lá, o Kevin brigando ali em cima do Randall e chamando ele de Webster. É estranho o Kevin fazer isso, mas sabe as influências? Porque os amiguinhos estão falando pra ele, chamando o Randall de Webster, o menino adotivo da série de televisão. E o Randall, eles sabem que o Randall é adotivo, mas ficar falando isso a todo momento pro Randall é triste pra ele, é duro. E o Randall já percebeu, então vai a Rebecca ali conversar com o Kevin e acalmar, falar pra ele parar de ser muito duro com o irmão dele. E foi lá falar também com o Randall. Ela pede pra ele ser bonzinho com o irmão, mas no sentido assim de também compreender um ao outro, sabe? A mãe tá ali intermediando aquele conflito de irmãos, pedindo para eles pararem com as brigas e voltarem ali serem bons irmãos. Quando a Rebecca termina de colocar as crianças na cama, sai, fechou a porta, tá ali respirando. Quem é que chega? À noite, o Jack. Ele cumprimenta ela: oi amor, mas ai, dá até medo de ver essa cena. Porque a Rebecca tá ali sentada, parece que só esperando o que é que o Jack vai falar de desculpa. Caiu algo ali do bolso dele que ele trouxe pra dar de presente. Falando ali que eles precisam se acertar, que eles estão discutindo muito a relação ultimamente. Em outras palavras, é isso. E quer ofertar ali, fazer uma oferta de paz para que eles fiquem juntos. Mas a Rebecca tá naquele momento de reflexão pura e não dá atenção para ele. Começa a falar assim que eles precisam refletir sobre ali a criação dos filhos. Ela começa a dar nota, sabe assim, para o que é que eles estão, como é que eles estão merecendo uma nota de avaliação por cuidar dos filhos. E ela dá uma nota muito baixa, ao meu ver, dá uma nota 6. E por fim ela tá 7, porque ela se dedica bastante. E a cara dela, gente, não é nada amigável. Ela tá ali demonstrando para ele que existe uma grande dificuldade de cuidar dos filhos e parece que o Jack não tá percebendo. Só que por mais que o Jack fique fora de casa, ele ainda é tido como um bom pai, o pai que tá ali fazendo de tudo pelas crianças e é bem recebido, festejado pelas crianças, enquanto ela talvez não seja tanto, porque é ela que dá as broncas ali do dia. E ele tá chegando em casa muito tarde e não tá nem conseguindo colocar as crianças mais na cama. Nisto me lembrou uma situação também com a minha mãe, porque a minha mãe trabalhou um tempo fora de casa, mas depois ela começou a trabalhar em casa, cuidar mais de nós, os 3 filhos. Nós temos uma diferença de idade de 8 em 8 anos, imagina só que loucura também. Eu fico pensando, é difícil cuidar de gêmeos, 3 gêmeos, e quando as crianças têm uma idade muito diferente, eu também que é bem complexo, porque cada um com uma personalidade, um jeito, uma forma de agir. E a Rebecca tá ali falando pra ele que tá complicado, sabe? Cuidar ali das crianças, e ela tá se dedicando muito e parece que ele não tá. Eu vi assim, passou uma cena aqui também na minha cabeça, a minha cena de quanto minha mãe se dedicava no dia a dia, só que a gente tinha muito medo do meu pai, porque meu pai, ele ia trabalhar o dia inteiro. Na época ele estava trabalhando numa fábrica
E aí ele passava o dia inteiro fora de casa e minha mãe com a gente. Quando ele chegava em casa, ele já queria descansar, ele estava cansado, ele queria jantar e descansar. E a gente estava ali, né, querendo brincar, querendo discutir entre os irmãos. E ele já estava muito cansado, e minha mãe estava muito cansada também, porque ela que ficou ali se dedicando para aquele dia. Mas acontece que a Rebeca notou ali, está falando que ela não aceita uma situação que está acontecendo. Que ele precisa resolver esse problema logo, que ele precisa dar um jeito, que ela está cansada de baixar a nota dela, ele precisa parar de beber. Ela já notou que ele está bebendo demais e isso está prejudicando muito o relacionamento deles e principalmente com a família. Na outra cena, o Toby bateu na porta da Kate e ela abriu lindamente e eles estão ali se elogiando, falando que ela tá linda e ele falou: que homem bonito que você está, e ele, show business. Todo feliz, e nesta vai rolando. O take já mostra ali que eles estão na festa pronto para interagir, para dançar, para se divertir. E a Kate já avistou ali junto ao Kevin os produtores, os agentes do trabalho que o Kevin faz. O Toby só tá preocupado em ir pra pista de dança, arrasta a Kate ali, ela tá com um vestido preto, um pouco do ombro aqui à mostra, até aqui um pouco acima do joelho. A minha visão, ela tá linda, aliás, ela é linda, eu amo a Kate. E o Toby tá ali todo feliz, se divertindo, ele vai pra pista e ele faz o que ele vai dançar. E tá ali envolvendo a Kate, só que a Kate fica estática, porque ela começa a olhar ao redor e perceber que as pessoas estão olhando para eles e estão rindo, literalmente. E aquilo vai deixando ela estática. E o Toby ali ainda, ele não tá preocupado com quem tá do lado, não. Ele tá ali vivendo o momento, se sentindo feliz. Só que a Kate para e começa a ficar sem reação. Ela começa a ficar muito mal com as pessoas olhando, e aí eu imagino que às vezes nem esteja olhando para ela, mas como ela percebeu que pode ser com ela, ela parou de vez ali e não quer dançar. Que é uma tristeza, não é, minha gente? Porque como é que a gente se poda tanto, sabe, por conta de outras pessoas, o que as pessoas vão achar da gente? Lógico, ela tá ali lidando com o sobrepeso, mas poxa, sabe, ela é uma mulher muito linda. Mas aí o Toby, ele tem uma como que eu posso dizer, uma solução para cada problema. Ele consegue solucionar o problema. E na visão dele, ela precisa ficar bêbada, vamos ver se pode, não precisa chegar tanto, mas é assim que eles se resolvem ali na situação. Enquanto o Kevin tá lá conversando com os produtores, os agentes dele, o Toby tá ali falando assim: não, vamos beber um pouco, você bebe um pouco que você vai se soltar. É assim que muita gente pensa, né, que a vida... Eu sou sincera pra você, se eu beber, até eu brinco com a minha família, né, que o pessoal bebe socialmente, mas se eu beber, eu fico triste. Eu fico triste, entendeu? É melhor eu sem beber, porque eu sou mais contente assim. Embora assim, eu não bebo também, né, gente? Sim, eu só, vamos supor assim, às vezes tem um vinho lá, alguma coisa assim, então é dessa forma. Numa outra cena, o Miguel sentiu a necessidade de ligar pro Jack para se retratar, porque ele pensa que pegou pesado, que ele falou coisas que não deveria, que ele não deveria se intrometer, mas que ele falou pro Jack sobre a mulher dele, que ele deveria olhar, valorizar. Gente, mas isso vai dar em algo bom, não vai dar ruim não, porque foi necessário, sabe? Ser amigo não é só falar o que a pessoa gosta de ouvir, ser amigo é falar verdades, e o Miguel foi muito amigo dele. Ele poderia falar assim: você tá certo, sua esposa, não tá dando certo, termina esse casamento. Não, gente, o Miguel simplesmente abriu os olhos do amigo dele, do Jack, para olhar a mulher que ele tem na casa dele. É muito difícil encontrar pessoas
que estão ali totalmente disponíveis igual a Rebeca para fazer o relacionamento dar certo, para cuidar das crianças, e a Rebeca é uma baita de uma mulher. Então o Miguel tá ali demonstrando que ele precisa olhar isso. Uma outra cena que segue, vem a Randall ali fazendo esteira, e a Beth entra falando assim, ó, você precisa dormir, você precisa descansar, sai disso daí, dessa esteira, já é 4 da manhã, de madruga. E aí ela mesma desliga e desacelera. E você acredita que ele tá ali malhando, treinando e lendo sobre a situação do pai dele, como é que ele pode ajudar, tentando entender o que está acontecendo com o estômago do pai dele? Já numa outra cena mostra ali os agentes do Kevin, a mulher que é responsável pela agência, mas o homem que ele é deve ser o produtor ali, o responsável, que paga também, né, que é investidor da série. E o Kevin ali falando, ó, vamos... A gente gostaria muito que o Kevin se redimisse. Você tá louco, vai lá e conversa com o homem, se redime, pede desculpa. Mas o Kevin não tá interessado nisso. Ele simplesmente decidiu que aquilo ali não é mais pra ele. Que o babá, ele não quer mais fazer o babá, ele não quer ficar sem camisa, se expondo numa situação que na cabeça dele é ridículo. Essa é a ideia que o Kevin tem de tudo isso que tá acontecendo. Ele não quer mais. Ele topou até aquele momento, mas agora ele não quer mais. E o homem ali, ele tá tirando uma onda, digamos assim, com o Kevin, falando ali que ele não se importa muito com o que tá acontecendo ali nos bastidores, não. Ele quer ver o serviço pronto, o serviço feito, que ele tá preocupado com o apartamento, a casa que ele tá construindo junto à esposa dele, para eles terem dinheiro. E ali o que tá acontecendo na vista das pessoas, esta série passada com a plateia, esses dramas, esses problemas remetem só ao Kevin, que para ele tanto faz como tanto fez, que ele simplesmente quer o caso ali realizado, o caso feito. Ou seja, ele quer que o Kevin faça o trabalho dele e esteja ali por mais algum tempo, porque vai ser muito difícil dele encontrar, de repente, nesse meio tempo, a preocupação de encontrar um outro ator que faça o trabalho que ele faça, embora ele menospreze totalmente o trabalho do Kevin, que se a gente não comentasse com ele, que o Kevin passaria despercebido como se fosse um dos garçons, trazendo ali na bandeja algo para eles comerem. O Kevin, ele é tão inocente, acho, nesse ponto, que acho que ele não entende muito bem, sabe, o que o homem tá falando para ele. E o homem tá falando pra ele, ó, você aguenta mais 2 anos aí, viu? Meu Deus, 2 anos é uma vida. Dá uma desculpa ali, o Kevin, e sai da conversa dos 3 ali, e fala que a irmã dele tá esperando ele. E aí a gente ainda joga, fala assim, a irmã dele tá aí, ele é um tanto grande. O que isso tem a ver, né, gente? Mas tá bom. E enquanto isso, numa outra cena, tá lá o Toby e a Kate dançando. A cena é super engraçada. O Toby faz que vai pescar ela com o anzol e que ele pegou um peixão, que é a Kate. Eles estão ali dançando entre eles. A Kate tá bêbada, né? Ela já até falou pro Kevin, tô bêbada. Ele percebeu. Então ele sai pra lá, fala, deixa esse povo dançar aí. O Toby e a Kate estão lá dançando. Eu quero só ver como é que vai, o que vai acontecer depois que esse estado de bêbado passa, né, gente? Porque a gente sabe muito bem que quando isso acontece, a pessoa cai em si e aí começa a chorar, começa a se ressentir, porque a bebida é uma fuga para as pessoas que muitas vezes querem esquecer os seus problemas. E a Kate, ela quer esquecer esse problema que na cabeça dela existe, que é da obesidade, dela não ser aceita pela sociedade. Eu acho que pior ainda é ela não se aceitar. No decorrer da série isso vai ser mais questionado, vai ser mais falado, detalhado, e a gente vai aprendendo também com a Kate sobre isso.
porque não é fácil para ela e não é fácil para muita gente nesse mundo afora. Pessoas às vezes que a gente conhece, que tenha convívio. Eu, como tô aprendendo aqui cada dia mais fazer vídeo para o YouTube, já conheci youtubers aqui que tem canal falando sobre isso e que estão levando isso para frente das câmeras para poder gerar um diálogo, uma discussão ali, que não é fácil para quem passa por isso, mas as pessoas também estão deixando de ser vítima para ser protagonista da vida e estão ali também procurando se reeducar e fazer esse equilíbrio, tanto emocional quanto alimentar, para viver bem. Numa outra cena, a Beth decidiu bater no meio da madrugada ali no quarto do William, que tá lá no quarto da filhinha dela, descansando. E ele fica um pouco assustado porque dá uma meia luz ali embaixo da porta, ele vê que tem alguém ali e a Beth pede licença então e entra falando que ela precisa conversar com ele. Já numa outra cena, o Kevin foi lá para uma área isolada, escura ali, tem até uma paisagem bonita, sabe, da cidade, e tá ali rodando, querendo ligar para alguém. E nisso começa a passar uma cena de quando ele era criança, com 8 anos de idade, e as crianças provocando ali o Randall, chamando ele de Webster. Eles desceram ali do ônibus escolar, aquele ônibus amarelo, bem marcado ali, né, pela a infância das crianças lá nos Estados Unidos. O Randall, ele fica triste, fica estático ali, parado, e as crianças brincando e chamando, vamos Kevin, vamos Kevin. O Kevin, super influenciado, vai com esses amiguinhos dele, que estão chamando ali o Randall de Webster, e o Randall fica parado, ou seja, Kevin deixou ele de lado, foi com os amiguinhos dele para se sentir enturmado, preocupado com o que os amiguinhos dele estavam falando, e o Randall ficou ali parado, triste, pensando no que estava acontecendo com ele, mas ficou ali parado, não foi para frente, não seguiu. E nisso corta a cena e já mostra o Kevin novamente lá na festa, naquele ambiente aberto, um ambiente bonito, mostra o fundo, a cidade toda iluminada, e ele sentado ali em algum lugar, e ligou pro Randall, perguntou se era tarde para eles conversarem, e o Randall deu até uma desculpa, limpou a garganta ali, falou que não, tá tudo bem, pode conversar. E é engraçado que mostra aqui a primeira vez, acho que o Kevin fala com o Randall já com 36 anos, é lógico que eles tiveram talvez ali um relacionamento durante esse tempo, né, 8 anos para até chegar, com certeza eles tiveram um relacionamento que a história vai contar, mas ali com 36 anos, o Kevin tá precisando de um apoio, de entender o que tá acontecendo na vida dele, na carreira profissional dele, e aí ele ligou ali pro Randall para ter uma luz para onde é que ele olha também, né? E aí a Kate sempre faz uma ponte ali entre os irmãos e já deve ter falado algumas coisas pro Randall. O Randall respira e aí começa a entender mais a situação do Kevin. Kevin comentando para ele que disseram para ele que ele vai ter que continuar ali atrelado ao programa. O Randall fala, nossa, complicado. E aí o Kevin, a gente já consegue imaginar que ele não consegue tomar muitas atitudes sozinho, que ele depende muito da Kate, depende do Randall para eles conversarem e ele tomar as decisões dele. E é muito bom você pedir conselhos, mas a pessoa também precisa definir aquilo que quer para a vida dela. E o Kevin está passando por isso. Mas é uma dificuldade que ele tem, então ele vai também desenrolar. Agora vocês imaginam a situação do Randall lidando lá com o pai dele, dentro da casa dele, o pai biológico, e o Kevin lidando com os problemas dele, e a Kate lidando com os problemas dela. Então tá todo mundo ali vivendo uma situação que estes somos nós, exatamente. Estes somos nós, assim como todos nós, temos que lidar com os nossos problemas. E o Kevin se importa muito com a opinião das pessoas. E então ele tá ali pensando que o Randall possa falar coisas que deixem ele um tanto mais tranquilo em relação a tudo isso que está acontecendo. E até desabafou ali que
ele não foi um bom irmão pro Randall quando era criança, mas que o Randall, ele é tão generoso, sabe? Aquela pessoa de bom coração, e ele ainda fala, ainda há tempo. Então, eles vão continuar ali falando, conversando um pouco mais sobre o assunto. E nisso chega a Kate, toda bêbada ali, brincando. E aí fala assim, é a Kate. E aí a Kate fala, quem é? O Randall? Aí ela fica toda animada, ai, Randall! E o Kevin até menciona assim, o que é que eu faço, né? Vou ter que vender minha alma para esse pessoal da televisão aí, como se fosse uma prostituta, né? Assim que ele cita. E aí ficou pesada a situação, porque ele pensa assim, é o fim da linha. Imagina a cabeça dele, o jeito que ele pensa, entendeu? E aí o Randall toma ali um posicionamento, como se fosse o Jack Pearson, o próprio pai adotivo dele, e fala, respira. E aí eles começam o grito de guerra deles, que é muito fofo. Randall, vamos lá. E ele, first quem? Primeiro. E ele fala, me. E o papai disse, puxa. E a mamãe disse, we. Então veio eu. E eles disseram, são 3. Gente, vocês precisam ver essa cena. Se vocês já viram, comenta aqui, por favor, o que vocês acharam desse carinho entre os irmãos e eles ainda levarem esse relacionamento tão gostoso, essa brincadeira de criança que o pai deles apelidaram eles de Big Three, 3 grandões, e fizeram essa conexão com as crianças, sabe? Esse é o ponto, eu vejo que é o ponto mais alto também deste episódio, mas também da história toda deles. Sempre que acontece alguma coisa, eles respirarem fundo e voltarem ali nessa conexão infantil entre eles, esse carinho, esse amor, esse cuidado. Por fim, o Randall pergunta, tá tudo bem? E eles falam que sim, começam a conversar. E aí o Kevin, imagino que tá mais tranquilo, fala, boa noite, irmãozinho. E o Randall responde, boa noite, irmãozão. E os 3 ficam ali refletindo sobre o que aconteceu essa noite, essa conversa, esse diálogo tão lindo entre os irmãos. E o Randall percebeu que a Beth não tá na cama, já ficou ali, antenado, o que será que tá acontecendo? O bom é que a Beth já falou pro William, já que eles estão acordados, já que eles estão bebendo alguma coisa ali, não sei ao certo o que é, mas estão ali conversando, parece que na cozinha. E aí ela começou a contar uma história e já perguntou, eu posso ser direta no assunto? E ele, sim. Então, tá falando ali que 8 anos atrás, que ela estava grávida pela primeira vez. E o Randall estava competindo para ser sócio da empresa que ele está, que precisava muito do trabalho, porque ele precisa ajudar a Beth também a pagar as contas, E aí o Randall se tornou sócio, ele consertou a casa sozinha para que também eles não precisassem demandar desse dinheiro, né, com gasto com outra pessoa, ele mesmo fez. E aí o menino fala, ele é um bom homem. E aí a Beth, ela sempre sai em defesa do Randall falando, não, ele não é um bom homem, ele é um ótimo homem, ele é perfeito. Ela comenta que ele parou de dormir, que ele começou a sentir algumas coisas também, ficou confuso, e tudo isso já tinha um nome, que era a ansiedade que ele estava sentindo ali muito no coração dele, e isso estava deixando ele bem mal, sabe? Ele até perdeu ali a visão momentânea, porque ele estava se sentindo muito mal. E aí, voltando a falar sobre vícios, a Beth deixa bem explicado pro William que o vício de Randall é ser uma pessoa boa, é ser um homem bom, sabe? Um homem generoso.
E tudo isso para chegar numas perguntas que ela quer fazer pro William, que deixou ela com a pulga atrás da orelha, assim como deixou o Randall. Só que o Randall, ele é tão assim bondoso e também não gosta de ser invasivo, que talvez ele não tenha conseguido perguntar. E ela já foi direto ao ponto: o dinheiro que ele te deu, você realmente gasta com ônibus? E ele foi bem claro, objetivos, que sim, que ele gastou com o ônibus. Perguntou onde que ele ia, que ele fica fora todos os dias, demora para voltar. E ele foi falando que ele vai para uma casa na Filadélfia, que fica longe dali. E ela pergunta o porquê. Até ela menciona se ele tá usando alguma coisa ali. E ele fala... Ela pergunta se ele realmente está doente, se isso é verdade. E ele diz que sim, que realmente ele está doente, que ele foi bem sincero antes e que ele continua sendo agora. Só que ele também fala que ele não quer ali, sabe, se prolongar demais na casa e... acho que ser um fardo para a família, acho que é isso que ele quis dizer, né? O Randall entrou ali na conversa, encontrou a Beth ali conversando com o William e pede por favor para parar a conversa. Só que nesse momento, o William fala que é o gato. Ele tá indo atrás de um gato mesmo. Ele diz que tem um gato de estimação e que é tudo que ele tem na vida, que ele tem um gato chamado Clooney, que é um desses nomes irônicos porque o gato é muito feio. E ele vai lá sempre para alimentar o gato. Então ele pega 3 horas de ônibus e vai até lá. E o Randall fala: por que você não falou que não tem um gato? E aí ele explicou, porque a Annie, ela tem asma. E aí se trouxesse o gato ia causar um problema para a família. Que como é que ele fica com um gato sendo que a Annie tem asma, sabe? Ai, difícil. E ele fala, sabe, gente, que ele tá se sentindo muito bem nessa casa, que ele não tinha vontade de ir embora, mas que ele nunca pensou que ia se preocupar com um gato tão feio. Por isso que ele volta lá pra lidar com esse gato. E a Beth se sente muito mal, né? Uma megera, assim como ela disse. Todo mundo começa a dar risada porque ela falou: não tô achando nada engraçado. It's not fun. Não tá nada engraçado, porque ela acho que pegou pesado ali agora, né, com o William. E aí, cortando a cena, chega ali no ponto da Kate conversando com o Toby, no mesmo murinho ali, olhando toda aquela paisagem de luzes acesas das cidades, com as luzes acesas ali do ambiente que eles estavam, mais resguardados ali da festa. E a Kate pergunta pro Toby se ele vai segurar o cabelo dela quando ela vomitar, porque ela tá passando mal, né, gente? Ela bebeu todas ali e ele falou até que não, que no momento desse da festa ele já vai estar bem longe. Ele usa até uma série ficando com alguma garota lá da Gilmore. Eu não assisti essa série ainda, mas o Jack Pearson, o ator Milo Ventimiglia, ele fez essa série, então acho que eles quiseram ali fazer uma referência da série também. E continuam ali rindo. E é aquilo que eu falei pra vocês, a Kate começa a chorar, começa a se lamentar, começa a falar do peso dela, que isso sempre vai ser algo entre eles, e que quando ela, de repente, se ela fosse engravidar, ninguém vai notar por causa do peso dela. Isso é um agravante para ela, é um pensamento. Isso vai de encontro com as tristezas que ela enfrenta na vida, os desafios que ela enfrenta por ser acima do peso. Mas o Toby, ele tá sendo muito gentil com ela, sabe? Ele tá acolhendo e conversando com ela, falando o quanto ela tá bonita, vestida ali daquele jeito. Ele fala várias coisas, tá? Eu tô resumindo aqui porque esse vídeo já ficou até muito longo, mas eu vou postar ele mesmo assim porque eu acho que é legal, sabe, a gente falar ponto a ponto ali e reviver as cenas e fazer essa reflexão, esse acolhimento e esse direcionamento, esse desenvolvimento que a gente tem e buscar esses aprendizados para a vida. Nisto, Kevin chega ali perto deles e fica ali, toma uma decisão que ele vai fazer teatro. Ai, diz que vai se mudar para Nova York. Ali acredito que eles estão em Los Angeles. E para variar, o Toby fala show business. Muito lindo.
Eles são muito divertidos, gente. E nisso, guardando a cena, volta o Jack e a Rebecca, ainda quando as crianças tinham 8 anos de idade, ele sentado ali do lado de fora do quarto. Ela levanta e se depara com ele sentado ali, dormindo no chão. E ele fala que ele não gosta de dormir longe dela. E fala que ele vai parar de beber, que isso é uma decisão que ele tomou. E a Rebecca tá ali escutando ele, esse novo momento dele de entendimento. Ela já tá bem mais tranquila. Acredito que quando ela foi dormir, ela também já pensou sobre a situação. Ela fala pra ele que ele é um homem que faz ela feliz. Que a partir daquele momento ele vai subir a nota dele com as crianças pra 11. Ou melhor, ele fala que... acho que para as crianças ele vai ser 10 e pra Rebecca... Ou melhor, com as crianças vai ser 11, mas com a Rebecca vai ser 12. Tá fechado. Ele tá disposto, sabe, a fazer o melhor que for pra salvar ali o relacionamento com a Rebecca e a família dele. Gente, esse episódio foi repleto, assim, de acontecimentos e coisas que se a gente parar realmente para conversar com bastante calma sobre cada situação ali isolada, a gente fica aqui o dia inteiro, porque a gente ficaria com certeza, sabe? E ali o Jack aproveitou para dar um presente para Rebecca, deu não sei se uma gargantilha, um presente bonito para ela. Parece que tem uma lua, não sei se tem uma lua, agora que eu cheguei a ver. E ela colocou e falou assim perguntou se ela ficou bonita, e eles estão ali se beijando no chão, sentadinhos ali. E aí o que acontece quando os filhos veem ali o pai e a mãe se beijando, ficando juntinho ali? Montanha. E aí veio todas as crianças subindo ali, brincando com eles, fizeram aquele montinho e ficaram ali se abraçando e sorrindo. Muito lindo. Muito linda essa cena familiar, não é mesmo? E aí nisso também já aparece a cena ali do Randall com a Beth e as crianças, o William já sabe até o que fazer. Já pegou até aquele respirador lá da asma e deu pra Annie já respirar ali, se sentir melhor, para ela poder também continuar o dia dela. E as crianças saíram todas felizes ali, o vovô também, todo mundo ficou feliz, sabe? O William tá bonito, tá bem arrumado, roupa bonita, sabe? Nova, aparentemente. E com tudo isso que se sucede, a campainha toca, o William sai da mesa, fala que vai pro quarto, mas aparece alguém ali na cena que veio para fazer uma visita, e essas pessoas são a Rebecca, já mais velha, né? Porque imagina só que o Randall e ali os irmãos dele têm 36 anos ali, foi feita a primeira gravação acho que em 2016, mas mostrou lindamente ali a entrada triunfal da Rebecca e do Miguel. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui comigo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like e lembre-se de se inscrever no canal. Um super abraço e até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau!